Diga aí, pessoal, estou de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver essa aula. Estou aqui voltando aqui, né, hoje a essas aulas à distância, né? Peço que vocês continuem em casa, não saiam às ruas. Caicó está com esse alastramento muito grande de casos, né, dessa pandemia. E para que a gente volte rápido, é preciso que vocês fiquem em casa. Quanto mais ficar em casa, mais a chance de a gente voltar mais rápido, viu? O Caicó se alastrou porque o que é que aconteceu? Depois foi para a rua, então o vírus aí pegou muita gente e está se espalhando cada dia mais. Então, se a gente conseguir ficar em casa, a gente volta mais rápido, certo, pessoal? Eu peço a vocês, eu sei que a saudade é imensa, essa saudade da gente estar junto na sala de aula, dando aula e a gente conversando, se divertindo. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Dando essas aulas à distância, a gente vai conseguindo aqui se ajustar. Então, na aula passada que eu dei a vocês, foi equações incompletas, a resolução, né, de como resolver uma equação incompleta. Como falei, são casos particulares. Para cada caso, quando estiver faltando o termo B, é pela raiz, e quando estiver faltando o termo C, é pelo fator comum. E ainda tem aquele caso de trinômio quadrado perfeito, certo? Se você conseguir identificar se é um trinômio quadrado perfeito, dá para resolver beleza pelo trinômio quadrado perfeito. Então, na primeira questão aqui, né, que a gente vai resolver, nós temos uma figura A, figura B, figura C e figura D. E são quadrados, eles são figuras quadradas, né? Então, ele diz que a figura A, o lado mede x. Se é um quadrado, certo? Então, os dois lados medem quem? X. Cada lado mede x. E o que é a área? A área é o produto entre esses dois lados. E ele pede que a gente faça uma relação entre o lado e a área. Ele diz que a área dessa figura A é de 625 centímetros quadrados. Então, a fórmula de área, né, a gente sabe que é x vezes x vai ser igual a 625. X vezes x, x ao quadrado, igual a 620. Então, a fórmula seria essa, né? Porque a gente sabe que a fórmula de área é lado vezes lado. Então, x vezes x. Isso é a figura A. A figura B vai ficar com x vezes x, né? X vezes x igual a quem? A 1000. X ao quadrado igual a 1000. Tá aí. E aqui, ó, A igual a 400. E o lado aqui, pessoal, é x e 1. Então, o lado aqui é x mais 1. Certo? Então, esse lado aqui também é x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, porque é esse lado x mais 1 vezes esse lado x mais 1, fica x mais 1 ao quadrado, igual a 400. Certo? Tá aí. E essa outra aqui, ó, é x mais 2, ó. O lado aqui é x mais 2. Então aqui também é quem? X mais 2. Então vai ficar, a figura D vai ficar como? X mais 2 ao quadrado igual a quem? A 900. Certo? Então a relação entre o lado e a área é isso aí que ele pede na letra A. Agora, na letra B, ele quer que a gente calcule o valor de x. E se a gente perceber, a gente vai ver, ó, que é uma equação do segundo grau faltando o termo B. Que essa letra A vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 625. Então eu vou trocar a potência pela raiz. Então x é igual. Eu não vou colocar aqui o mais e o menos, pessoal, como eu coloquei anteriormente, porque a gente vai se tratar de medidas. Como é medidas, não tem medida negativa, eu já vou desconsiderar, viu? Se você colocar o mais e o menos, aí você vai ter que dizer assim, o menos não convém, pois se trata de medidas. Eu vou fazer isso primeiro aqui com mais e menos, vou fazer os outros sem o mais e menos. Então, mais e menos, raiz de 625. X é igual a mais e menos, quem é raiz de 625? 25. Então, a gente quer dizer que isso aqui, x igual a mais 25 e x igual a menos 25.
Só que essa aqui não convém, viu? Essa não convém, pois se trata de medidas. E não tem medidas negativas, certo? Não tem medidas negativas. Então, o negativo não convém isso aqui, ó. Não serve. Então, a resposta seria quem? O lado mede 25. Ó. 25 vezes 25 dá 625. Certo? Esse outro aqui, essa outra figura. Eu já vou fazer desconsiderando esse, viu? Então, x ao quadrado igual a 1000. X é igual a raiz de 1000. Pessoal, aí eu posso escrever 1000 em produto em que um possua raiz. Então eu posso dizer assim, ó, x é igual a 100 vezes 10. Certo? Eu digo que 1000 é igual a 100 vezes 10. Por que eu coloquei 100 vezes 10? Porque 100 tem raiz exata. Ó. Então eu vou dizer que x é igual a 10 raiz de 10. Outra coisa, pessoal, vou colocar aqui centímetro, viu? Vamos colocar centímetro, porque a unidade que está dando é centímetro, viu? Não vamos esquecer de colocar a unidade centímetro. Certo? Então a resposta aqui seria, o lado media 25 centímetros, e aqui a resposta seria 10 raiz de 10 centímetros. Vamos aqui para essa outra letra, ó. Certo? Para essa outra letra aí. X mais 1 ao quadrado igual a 400. Isso aqui você lembra de quê, pessoal? Trinômio quadrado perfeito, né? Ó. Então, fica x mais 1 igual a raiz de 400. Estou trocando aqui o expoentezinho 2 pela raiz quadrada. X mais 1 igual a quem? 20. Certo? A raiz de 400 é 20. Lembrando, estou desconsiderando quem? O negativo, viu? X é igual a 20 menos 1. X é igual a 19. Ó, x é igual a 19. 19 mais 1 dá 20. 19 mais 1 dá 20. 20 vezes 20 dá igual a quem? 400. Dá 19 centímetros. E essa outra aqui, ó. Mesma coisa. X mais 2 ao quadrado igual a 900. Vou transformar a potência em uma raiz. Então fica x mais 2 igual a raiz de 900. X mais 2. Quem é a raiz de 900? 30. A raiz de 900 é 30. Somente x é igual a 30 menos 2. X é igual a 28 centímetros. Então esse x aqui é igual a 28. 28 mais 2 dá 30. 28 mais 2 dá 30. 30 vezes 30 dá igual a 900. Certo? Então está resumida aí a nossa primeira questão. Então, continuando aí com a questão 2, é muito parecido com a 1, pessoal. Do mesmo jeito a questão 1. Ele diz que uma pessoa quer fazer um pomar quadrado de 121 metros quadrados, ele quer saber quanto é que mede o lado. Vamos chamar esse lado de qualquer letra, vamos chamar de y agora. Então, se esse lado mede y, então eu vou dizer que y ao quadrado é igual a quem? 121. Somente y é igual a raiz de 121. Somente y é igual a quem? 11 metros é o valor do lado desse pomar. E a questão número 3, certo? A questão número 3, ele fala que é monte uma equação que relacione as medidas dos lados do retângulo e sua área. E depois determina o valor de x. Então, eu posso dizer que a área é quem? Base vezes altura. Quem é a área? 28. Quem é a base? 7x vezes x. Então eu posso dizer que é quem? 7x ao quadrado igual a 28. Usando o princípio multiplicativo, divide aqui por 7. Corta esse 7 com esse 7. X ao quadrado é igual a 4. 28 por 7 dá 4. Somente x é igual a raiz de 4.
x é igual a quem? 2. Então x é igual a 2 metros. Se x é igual a 2 metros, então eu vou dizer que o lado é igual a x, que é igual a quem? A 2. O comprimento é igual a 7x. E fica 7 vezes 2, que dá igual a quem? A 14 metros. Então eu sei que a largura desse retângulo é 2 metros e o comprimento é 14, porque na hora que eu multiplicar 2 vezes 14 dá quem? Dá 28 metros. Então a questão 4, que é aquele na questão 4. Encontre o valor do número real x em cada caso. Letra A. Que é aquele na letra A. O quadrado de x é igual a 16. O quadrado de x é igual a 16. Então, pessoal, aqui, ó, vamos transformar. Agora que eu tenho que colocar o mais e menos, independente, né? Porque eu não sei se está tratando de medida. Então, x é igual a mais e menos 4. Ou eu digo x igual a 4, ou x igual a menos 4. Letra B. O dobro do quadrado de um número é igual a 8. O dobro do quadrado de um número é igual a 8. O dobro do quadrado de um número é igual a 8. Usando o princípio multiplicativo, divide por 2. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais e menos raiz de 4. X é igual a mais e menos 2. Então, x igual a 2 e x igual a menos 2. Letra C. A soma do quadrado x com 9 é igual a 0. A soma do quadrado de x mais 9 é igual a 0. A soma do quadrado de x mais 9 é igual a 0. Resolvendo aqui, x é igual a menos 9. X é igual a mais e menos raiz de menos 9. Então isso aqui não existe em R. Então isso é impossível. Não tem nenhum número que elevado ao quadrado, que soma com 9, que dê igual a 0. Não existe. Por quê? Como esse expoente aqui é par, qualquer número que seja para x vai ficar positivo. E quando eu junto o número positivo com outro positivo, jamais vai dar 0. Certo? Então não existe número que é elevado ao quadrado, some com 9, que dá igual a 0. Letra D. O quadrado de x é igual ao seu triplo de x. O quadrado de x é igual ao seu triplo de x. Agora aqui, pessoal, ó, vocês vão ver que vai ter aparecer o x lá. Ó. Então o que vai acontecer? É uma equação incompleta, faltando o termo C. Tudo que a gente fez aqui era faltando o termo B, a gente usou a raiz. Mas aqui está faltando exatamente o termo C. Então a gente vai usar o fator comum. Coloca x, que é fator comum. Então fica x menos 3 igual a 0. Aí é aquele caso. Como eu tenho um produto de dois números que é igual a 0, um deles tem que ser 0. Ou ambos. Então eu vou dizer que x é igual a 0 ou x menos 3 igual a 0. X igual a 3. Então x vai ser igual a 0 e x vai ser igual a 3. Lembre que eu disse a vocês na aula que quando faltava o termo B, as raízes eram simétricas, opostas. Mais 4 menos 4. Mais 2 menos 2. Certo? E quando tivesse faltando o termo C, uma das raízes era nula. Isto é, x igual a 0. Sempre que estiver faltando o termo C, uma dessas raízes é nula. E a letra E, vou fazer a letra E aqui, pessoal, para mim. Diz o seguinte: a diferença entre o quadrado de x e 4, nessa ordem, é igual a 5. A diferença entre o quadrado de um número e 4 é igual a 5. A diferença entre o quadrado de um número e 4 é igual a 5. Então, passando esse 4 para lá, ó, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais e menos raiz de 9, x é igual a mais e menos quem? 3. Então, a solução aqui é x igual a 3
e x igual a quem? Menos 3. Certo? Como estava faltando o termo b, então vocês vejam que as raízes foram simétricas ou opostas. 3 e menos 3, certo? Então a questão 4 está aí. Ele dava o problema por escrito, por extenso. Você transformava essa leitura em uma expressão algébrica, né, que formava uma equação de segundo grau completa, e você resolvia as questões, certo? Questão 5. Joaquim comprou um terreno de formato quadrado, de 289 metros quadrados. 289 metros quadrados. Em um condomínio fechado. De acordo com a regra do condomínio, cada proprietário é responsável pelo revestimento de calçada do seu terreno. Qual será o comprimento de calçada da calçada que Joaquim deverá revestir se o terreno não está situado em uma esquina? Então, pessoal, é só a gente, como é quadrado, você vai fazer x ao quadrado igual a 289. Somente x, como aqui vai se tratar de medida, aí não precisa colocar o mais e o menos. X é igual a raiz quadrada de 289, x é igual a 17. Então, são 17 metros calçado, certo? 6. Escreva no caderno as afirmações verdadeiras. Né? Letra A, sexto. O que é que ele pergunta na letra A? Se uma equação do segundo grau tem os coeficientes b diferente de zero e c igual a zero, uma das raízes é zero. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Então, se uma equação do segundo grau, o coeficiente b diferente de zero e c igual a zero, então significa dizer que uma equação desse tipo aqui, ó, ax2 mais bx igual a zero. Então está faltando o termo c. Então, se está faltando o termo c, o que eu falei a você anteriormente, uma das raízes é zero. Então, essa questão aqui, letra A, é o quê? Verdadeira. Letra B. Se uma equação de segundo grau tem coeficientes b igual a zero e c igual a zero, uma das soluções é diferente de zero. Falso. Porque se b igual a zero e c igual a zero, a raiz aqui sempre vai ser zero. Não tem nenhuma diferente de zero. Sempre vai ser zero. Então essa aqui é falsa. Letra C. Toda equação do segundo grau que tem coeficientes b igual a zero e c diferente de zero, se b igual a zero e c diferente de zero, tem duas raízes reais. Então a equação seria o qual? ax2 mais c igual a zero. É falso mesmo, porque pode acontecer, se esse c for positivo, não vai ter soluções reais, certo? Então é falso. Então, gente, a primeira questão ele diz b diferente de zero e c igual a zero. Então a equação seria essa, uma equação incompleta, faltando o termo c. Então uma das raízes era zero? Verdade. 2. Se a equação fosse desse tipo, b igual a zero, existia alguma raiz diferente de zero? Não, a raiz sempre era zero. Se b igual a zero e c diferente de zero, vai ter sempre duas raízes reais diferentes? Não. Por que não? Porque se esse c for positivo, não vai existir raiz de número negativo. A questão 7, ele pede assim: qual é o número positivo cujo quadrado é igual a 200% do seu valor? Que número x é esse? Então, um número que é elevado ao quadrado é igual a 200% de quem? De x. Então, o que eu vou fazer? X é igual. 200%, eu escrevo ele assim, ó. 200 sobre 100 vezes x. Esses dois zeros com esses dois zeros eu corto. Então, x ao quadrado é igual a 2x. Trazendo esse 2x para cá, porque vai ficar a equação incompleta, faltando o termo c. Coloca x em fator comum, fica x menos 2 igual a 0. Então vai ficar x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0.
x igual a 2. Então a resposta é 2. Por que a resposta é 2? O zero não é. No texto eles bem direitinho. Ó. Qual é o número positivo? Então 0 não é um número positivo. 0 é um número nulo. Então quando ele coloca essa palavra positivo, ele está automaticamente tirando o 0 da resposta. Então 0 não serve como resposta. Então a resposta aqui, x igual a quem? A 2, certo? E a questão 8, ele desenha um quadrado, certo? Ele desenha um quadrado. E nesse quadrado ele coloca algumas barras cinzas. Ele coloca duas barras cinzas. Uma embaixo e outra em cima. E coloca também na vertical. Essa barra cinza tem 10 centímetros, certo? Aqui nós temos 4 quadradinhos. E aqui nós temos um cada um, mesmo jeito, 4, 2 e 2. Uma barrinha dessa tem 10. Então, ele diz que esse quadrado, a sua área é 4 metros quadrados. Então ele quer descobrir quanto é que mede o lado de um quadrado desse, ó. No livro aí dá para você entender bem direitinho se você olhar. Aqui tem um quadradinho, aqui tem 4 quadradinhos e aqui tem um quadradinho. Aqui tem um quadrado, aqui tem 4 quadrados, aqui tem um quadrado. Mesma forma os outros. Na verdade aqui tem 6 quadradinhos. Como aqui também tem 6 quadradinhos. Certo? Então vamos olhar quanto é que vale x. X é isso aqui. Como ele está dizendo que o terreno aí esse tem 4 metros quadrados, então x é igual a quem? Raiz de 4. X é igual a 2 metros. Como ele está falando aqui que é 10 centímetros, eu vou transformar esses 2 metros em centímetros. É só multiplicar por 100. Então x é igual a 200 centímetros. Então esse lado aqui tem 200 centímetros, como esse lado tem 200 centímetros. Como tem essas duas barrazinhas aqui, ó, que não entra cerâmica, e vai ser descontado. Então, como aqui tem 200 metros, menos 20 de cada barrinha, então só vai ficar 180 metros para cá. Então, quanto é que vai ter cada quadradinho desse? Eu vou pegar 180 e dividir para 6. Porque são 6 cerâmicas, né? Ó. As cerâmicas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então dá igual a 30 centímetros. Cada uma. Por lado de cada uma cerâmicazinha dessa daí, certo? Entendeu? Vamos dar uma explicadinha melhor nessa questão aí, só para vocês verem. Se vocês olharem no livro, é um quadrado aí, que nesse quadrado tem duas faixas cinzas. 2 na horizontal e 2 na vertical. Essa faixa, ele diz que tem 10 centímetros. E nessa faixa não vai colocar cerâmica. E se a gente olhar a figura, existe aqui uma cerâmica aqui, 4 cerâmicas aqui e uma aqui. Na verdade tem 6. E ele diz que esse piso tem 4 metros quadrados. Então eu vou olhar quanto é que mede esse lado. Como é quadrado, x ao quadrado é igual a 4, x é igual a raiz de 4, x é igual a 2 metros. Como ele está falando aqui em centímetros, então eu vou transformar esses 2 metros em centímetros. Basta eu multiplicar 2 vezes 100, que dá igual a 200 centímetros. Então, esse lado aqui tem 200 centímetros, esse lado tem 200, ali tem 200, aqui tem 200. Como nós temos duas faixas de 10, que não possui cerâmica, então eu vou pegar os 200 centímetros e tirar esses 20 centímetros. 10 daqui, com 10 daqui fica 20. 200 menos 20 fica igual a 180 centímetros. Fica igual a 180 centímetros. Então nós temos 180 centímetros. Como nós temos 6 cerâmicas aqui, ele pede o tamanho do lado de uma cerâmica. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar esses 180 e vou dividir para as 6 cerâmicas. 180 dividido por 6. Então cada cerâmica tem 30 centímetros de comprimento. Certo? Então, gente, beleza aí. Final da correção dessa atividade. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem acessar aí
procurar através do Zap, através do sistema lá da escola. Tanto, e lembrar, pessoal, que essa aula é para 2 turmas, viu? Eu dou essa aula tanto para o Kennedy, que é do 9º ano, como é para o Ivanor Pereira também, que é o 9º ano, certo? Eu sou professor nas 2 escolas, tanto do Kennedy como no Ivanor Pereira. Então um abraço aí a vocês, certo? Curto aí essa aula, essa correção, e valeu aí para vocês.